Pois é, meus queridos, a justiça dos homens pode até tardar, mas ela não falha. Uma hora ou outra, todos aqueles que desrespeitaram a lei e a Constituição vão pagar por isso na forma da lei e na forma da Constituição. E agora chegou a vez de André Janones. Aliás, a vez de todos aqueles que foram contra o presidente Bolsonaro, que acusaram ele injustamente de cometimento de algum crime, estão caindo um após o outro. Foi assim com a Joyce Hasselmann, que chegou a ser a deputada mais votada de São Paulo, né? Se eu não me engano, até do Brasil, e não conseguiu sequer ser reeleito em 2022. Foi assim com Alexandre Frota e com vários outros aqui, né? Ficaria o dia inteiro citando nomes, mas agora chegou a vez de André Janones, que no passado foi contra Lula, no passado chamou Lula de ladrão, criticou, e agora tá aí de mãozinhas dadas, né? Só que agora, meus amigos, o André Janones foi abandonado pelo sistema, foi abandonado pelo Lula, né? Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Pois é, a justiça agora tá chegando para André Janones. Vamos falar sobre isso, mais uma vitória para o presidente Bolsonaro e também do ministro Barroso, que vejam só, se posicionou contra o debate do impeachment de qualquer ministro que seja no Senado Federal. Caso que ele nem ocupa, mas pelo visto ele se julga acima do Senado Federal e de qualquer outro cidadão nesse país, né? Desde já compartilhe o vídeo, deixe o seu like e não esqueça, meus amigos, estamos chegando na reta final da campanha, tá? Eu peço a sua ajuda. A maioria das pessoas, a essa altura do campeonato, ainda não decidiu o voto. A maioria das pessoas sequer sabem quem vai votar e muitos deixam para a última hora e acabam não votando em ninguém. Ou então vota naquele candidato que aparece mais e tudo mais. Pessoal, temos a oportunidade única de colocar alguém de direita na Câmara Municipal de São Paulo e que vai de fato lutar pelas nossas crianças em sala de aula, contra ideologia de gênero. Eu sei que você, pai, mãe, avô ou avó que está vendo esse vídeo sabe que o que está acontecendo nas escolas, quando o professor fala pro menino, pra criança, pro menino ou pra menina, que ele pode ser menino ou menina, a depender da escolha dele, né? É um absurdo, isso tem que acabar. O vereador, ele pode fiscalizar isso nas escolas infantis municipais e é o que eu vou fazer. Não só isso, tem várias outras pautas aí, para quem quiser, assista esse vídeo aqui, ó, onde eu falo das minhas propostas, tá? Tá postado aqui no meu canal. E lá eu falo das principais pautas que eu trago, como eu pretendo trabalhar, vai ser um mandato participativo. Vocês aqui no canal terão voz, eu vou continuar com o canal trazendo notícias. E quando surgir aí as diversas pautas, votações, eu vou trazer para vocês, para saber a opinião de vocês, como é que a gente deve se manifestar, como é que a gente deve votar, porque o meu trabalho, e se eu for eleito, né, o meu mandato vai ser dedicado a vocês, como tem sido até agora o meu trabalho aqui no YouTube. Então, nessa reta final, eu peço, convença amigos, familiares, converse com as pessoas. Se cada um aqui no canal trouxer mais 1 ou 2 votos, a gente vai ter mais do que o necessário para ser eleito e poder representar muito bem lá na Câmara Municipal de São Paulo, tá certo? Então vamos lá, falando da notícia aí do presidente Bolsonaro, uma grande notícia, né? Mais uma vitória. Se refere a uma queixa-crime que o presidente Bolsonaro fez contra o André Janones, ainda no ano passado, se não me engano, quando o André Janones disse, ó, eu até anotei aqui para não esquecer, ó, foi em abril do ano passado, ele chamou o presidente Bolsonaro de miliciano, ladrão de joias e bandido fujão, e ainda chamou de assassino, né? Se referindo aí à questão da pandemia. Cara, algo absurdo. E tem gente fazendo a comparação esdrúxula, é verdade, entre Lula e Bolsonaro. Ah, porque o Lula então não pode ser chamado de ladrão, meu amigo. Uma coisa é você ficar quase 2 anos preso, 580 dias na cadeia, né? Ter centenas de páginas de provas contra você, ser condenado por um juiz singular, por um colegiado de juízes, por um colegiado de desembargadores, e ter a sua pena aumentada em terceira instância pelo então desembargador Gebran Neto, que disse que havia provas sobradas contra o Lula. E por isso ele passou 580 dias na cadeia. E numa manobra totalmente ativista, né, pelo ministro Fachin, a lei do CEP, não, o crime aconteceu, mas ele tinha que ser julgado em Brasília, não em Curitiba. Ou seja, nessa manobra descondenou ele e conduziu de volta à cena do crime, nas palavras do próprio Alckmin. Uma coisa é você querer comparar esse sujeito, esse bandido, esse ladrão, que é o Lula, com o Bolsonaro, que não responde a um processo criminal, não foi acusado de nada referente à corrupção, à lavagem de dinheiro, à organização criminosa, né? O que se tem contra ele são ilações, são invenções e até agora não se foi provado nada. E aí, claro,
a Procuradoria-Geral da República entendeu que André Janones extrapolou a sua imunidade parlamentar e não pôde afirmar aí que o presidente Bolsonaro era tudo aquilo que ele afirmou. Portanto, ele vai ser condenado, isso é certo, é líquido e certo, tá? E vai ser cassado também, porque a própria Polícia Federal já indiciou ele pelo crime de rachadinha, que é quando ele pega ali funcionários do gabinete dele e divide o salário. O salário dos gabinetes, né, é verba pública, é verdade, mas quando se torna salário, é uma verba particular. É o erário público que está pagando o funcionário. E aí o André Janones vai lá para manter o emprego dele e condiciona isso a devolver parte do salário. Olha, se você não me der parte do seu salário, eu te mando embora e coloco outro no teu lugar que vai me dar parte do teu salário. Então faça a sua escolha. É tipo isso. É crime. André Janones cometeu isso. Está provado. Tem áudio dele falando isso. O Boulos, candidato aqui em São Paulo, inclusive, livrou a cara do Janones lá no Conselho de Ética, só que agora a Justiça não vai livrar. A própria Polícia Federal indiciou ele e ele vai ser cassado. É uma questão de tempo. Anotem, meus amigos. E para finalizar, trago aqui a notícia do ministro Barroso, né? Barroso diz que é contrário ao debate no Senado sobre possibilidade de impeachment de ministros do STF. Abre aspas. É querer expulsar jogador do outro time. Ora, se o outro time cometer uma falta para cartão vermelho, ele tem que ser expulso, né? Quando você impede o poder constituído de falar sobre um debate, de falar sobre alguma coisa que é atribuição dele, que é o Senado, ora, isso aí é crime. Quando você vai lá na Câmara e faz uma reunião com líderes e muda a votação para a PEC do voto impresso, isso é crime, previsto na Constituição. Portanto, Barroso, o senhor também vai ser expulso desse time, usando aí a analogia que o senhor mesmo usou, né? Dizendo, inclusive, que todos estão ali fechadinhos, né? As decisões do Moraes refletem o sentimento do STF, de todos os outros ministros. Ou seja, o efeito dominó. Quando o Moraes cair, todo o restante vai cair também, pelo que o senhor mesmo falou. Se um cometeu crime, os outros que corroboraram com esse crime vão pagar da mesma forma. É isso, né? Estamos aqui no aguardo, inclusive, de Cássio Nunes e André Mendonça, que se manifestem aí a respeito do que falou o ministro Barroso, tá bom? É isso, meus amigos. Curta, comente, compartilhe o vídeo e, por favor, você, mesmo aqueles que não são de São Paulo, podem me ajudar. Converse, entre nos grupos aí, converse com as pessoas. Esse é o momento de, na reta final, você chamar pessoalmente a pessoa e mandar para ele lá o meu vídeo, mandar as minhas redes sociais e falar, olha, pesquisa aqui o passado desse menino aqui, ó. Vê o trabalho dele, vale a pena. É o melhor candidato para São Paulo. Vamos ajudar ele, vamos apoiar para que a gente tenha um vereador de direita em São Paulo. Eu conto com a sua ajuda e, se Deus quiser, a gente vai chegar lá. Muito obrigado, fiquem com Deus e até logo.